Fala amigos, eu sou o pastor Dirceu Silva e eu gostaria de começar aqui juntamente com vocês o curso de oratória. A palavra oratória significa a arte de se comunicar, de falar bem, falar em público, e apresentar alguma tese, algum tema, algum debate, de liderar uma discussão, uma palestra. Então tudo isso significa a palavra oratória. A primeira coisa necessária para ser um bom pregador é o conhecimento, Sem dúvida nenhuma você não vai dar para alguém aquilo que você não tem. Então, no caso de pregar a palavra de Deus, você precisa conhecer a Bíblia Sagrada, estudar, ler, A leitura em si simples da Bíblia Sagrada já traz muito conhecimento, muita bagagem para a nossa vida, tanto material como espiritual. A Bíblia, ela não dá exemplos só espirituais, não. Ela traz também muito ensinamento para a nossa vida material, a nossa vida física. Então é uma coisa muito importante que o pregador e a pregadora conheçam a palavra de Deus e saiba manusear aquilo que é o propósito de Deus, A palavra de Deus, ela é extremamente absoluta. E eu gostaria de falar para você que você precisa mesmo de estudar a Bíblia. Existe hoje em dia muito recurso aí, esse negocinho aí chamado internet, que é tremenda, Existe muitos recursos para a gente poder estudar, livros, milhares e milhões de livros aí que tratam de todos os assuntos. Só que você precisa de prestar muita atenção, e saber o que você usa para pregar a palavra de Deus, para não vir aqui falar bobagem, Então, você precisa selecionar no seu estudo. Se você é pentecostal, então você tem que ler a literatura pentecostal. Eu aconselho você ler os livros da CPAD, que são livros feitos no joelho, na oração, no jejum, na revelação de Deus, que Deus tem chamado muitos missionários aí que sofreram, entregaram a sua vida para poder fazer a obra de Deus, Pessoas que renunciaram mesmo a si próprios, renunciaram tudo para poder fazer a obra de Deus. Então, assim, eles colocaram nos livros, sua biografia, sua vida particular. Eu quero dar a dica de alguns livros aqui, o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Filme, o livro Espada Cortante, de Orlando Boyd, o livro Pentateuco, o livro Apocalipse, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva, o livro Angeologia, do pastor Estevão, o livro Seitas e Heresia, do pastor Raimundo Pereira de Oliveira. É todo um estandarte aí de muito conhecimento, muita profundidade nas coisas de Deus. Existem também outros livros que, na medida do que a gente for entrando nesse assunto, nós vamos passando para você. Para ser um bom pregador, você precisa também de ter comunhão íntima com Deus, Buscar a presença de Deus, orar. Quando você for entregar uma mensagem da palavra de Deus, você precisa tirar assim uns momentos de oração, de busca, de jejum para a presença, entrar na presença do Altíssimo, porque tudo vem dele, A palavra vem dele, a revelação vem dele e com certeza a igreja é dele, o povo é dele, você é dele. Então nós precisamos de ter uma comunhão com ele para poder entregar algo de valor
para o povo de Deus, né? Então, esta é a recomendação bíblica. Então, vamos ao que interessa. O estudo, para você entregar uma boa palavra de Deus, depois de algum conhecimento no assunto, no texto que você escolheu, necessariamente a oração. Então aí você precisa de um esboço. O esboço é importante que você tire um tempo sozinho, né, num quarto, num lugar aí onde você possa estudar tranquilamente. Então você vai preparar. A primeira coisa que nós precisamos é de um assunto, de um texto, né, de um tema, para que você possa então expressar aquilo que Deus colocou no seu coração. É necessário usar sim a Bíblia Sagrada sempre, né? O pregador da palavra de Deus tem que usar como base principal a Bíblia, para que você possa se sair bem na pregação da palavra de Deus. O que é o esboço? O esboço é uma divisão de assunto, é uma divisão que você faz para que você possa então detalhar, né, explicar aquilo que você entendeu. Então o esboço é uma divisão. O esboço está dividido em pontos, né? Você vai tirar as lições principais daquele texto que você leu. Então o esboço você tem que ter, né? Para você preparar um esboço, ele tem que ter, em primeiro lugar, o assunto que você vai pregar, que é um tema, um texto, uma análise, né, de algum assunto bíblico, algum tema que você quer expressar ali naquele momento. Eu gostaria de poder usar uma ilustração para que você possa entender como que você prepara um esboço. Se, por exemplo, você for vender um carro, esse carro você precisa de falar, né, expressar sobre a importância, né, daquilo ali que você está vendendo. Se, por exemplo, você for vender um carro, que você deve falar as coisas principais de um carro é o estado interno, né? O motor, o câmbio, o mecanismo dele, como está, né? Se está bem. Depois a pessoa vai falar também, logicamente, sobre o estado, a documentação do carro, né? E aí a situação, né, do carro, se tem dívida, se tem imposto, se não tem nada, se está quitado, se tem parcelas. Então é importante também, para vender um carro, né, você tem que ter esse conhecimento. E em seguida, né, a terceira parte desse esboço que nós estamos montando aqui é o test drive, né? A pessoa vai pegar o carro e vai andar com ele, e você vai junto e vai falar, né, algum detalhe ali, para que a pessoa possa se interessar e até comprar o seu carro, né? Para você entregar uma mensagem da palavra de Deus, você vai ter que pegar um texto bíblico, como nós já dissemos aqui, dividir ele em pontos, isto é, tirando as lições principais daquele assunto que você está lendo, para que as pessoas possam entender. Gostaria que você pegasse uma folha de papel e você escrevesse aí em cima, né? Esboço. Aí, depois que você escrever o esboço nessa folha de papel, embaixo você vai escrever texto. Depois que você escreveu o texto, você vai escrever embaixo introdução. O que é introdução? A introdução é um pano de fundo, né? É algum impacto, alguma impressão daquilo que você quer expressar para os seus ouvintes. Quando você vai fazer a introdução, geralmente quando eu prego
uma passagem bíblica, a introdução está contida justamente no texto que a gente leu, né? Por exemplo, se você vai ler um texto no profeta Isaías, você vai falar rapidamente a época, quem era o profeta Isaías, né? Por que daquele acontecimento, para que o povo que está te ouvindo tenha uma noção, né, da época, da posição que você está ali, entendeu? Depois você vai tirar as lições de vida que aquele texto lido trouxe para você, né? Geralmente o profeta Isaías traz no seu livro sobre a conversão, né? Ele traz, em primeiro lugar, uma repreensão pelo pecado de Israel, né? Ele profetizou ali no templo do rei Uzias, né? Do rei Artaxerxes naquela época, e ele profetizou ali naquela época. Então ele trazia uma repreensão para o povo, contra o povo, por causa do pecado, da idolatria, da rebeldia, de se esquecerem de Deus, né? Você pode ver que o profeta Isaías começa falando sobre as ofertas que as pessoas ofereciam no templo de Deus. Depois ele diz no capítulo 5, ai do que mal desempenho, ai dos pecadores, né, em geral. Então, e depois ele apresenta, no final, o livro de Isaías é um compêndio maravilhoso, né? No começo, ele acaba, no capítulo 53, ele acaba apresentando uma solução, que é o cordeiro, que é levado como um cordeiro mudo. Ele está falando de Jesus, né? Então o profeta Isaías é um profeta messiânico, porque ele prega a solução para o povo, a salvação das almas. No final ele fala sobre a eternidade, né? O período do milênio e da eternidade com a Igreja de Deus. Então é um livro muito expressivo para os pregadores. O que é um esboço? Um esboço é a divisão, né, de um assunto, de um tema ou de um texto. Então, para a gente poder explicar, você precisa, em primeiro lugar, dividir, né, esse assunto que você vai explicar. Se você falar tudo misturado, ninguém vai entender nada, né? E você vai pregar em 5 minutos, você já entregou uma mensagem aí e as pessoas não entendem nada do que você falou. Quando você divide os assuntos, né, você consegue atingir um objetivo com aquele auditório que Deus revelou ao seu coração. Agora nós queremos apresentar para vocês, aqui nesse segundo módulo, sobre os tipos de esboço que existem, ou os mais usados, mais conhecidos, né? O primeiro tipo de esboço é o esboço temático, é um tema, né? O tema não está necessariamente ou objetivamente dentro da Bíblia Sagrada. Muitas vezes nós vamos pregar em congressos, em festas, em cultos temáticos, né, que tem um tema de oração, um tema sobre a mocidade, um tema de apresentação aí desse evento, né? Então você vai, por exemplo, num culto das irmãs, né? Eles têm um tema lá sobre as mulheres valorosas, quem sabe, ou as mulheres guerreiras, mulheres de Deus, mulheres em ação. Ele tem um tema. Então, dentro desse tema, você vai escolher um versículo da Palavra de Deus, que não é muito bom que você leia apenas um versículo, ou que você leia uma leitura extensa, né? Igual hoje em dia a gente vê muitos pregadores aí leem um capítulo inteiro da Bíblia Sagrada, que você toma
um tempo que você poderia aproveitar ele para trazer um avivamento para a igreja, falar do Espírito Santo, de Deus, de Jesus, para poder a igreja se animar, né? E fica lendo, dá um sono, entendeu? Mas o aconselhável é que você leia no máximo 5 versículos da palavra de Deus, ou apenas um, né? No assunto temático, a gente usa muitas vezes apenas um versículo da palavra de Deus. A gente pode usar como tema muitos acontecimentos, manchetes de jornal, acontecimentos do dia a dia, acontecimentos da sua própria vida, um testemunho, né, que aconteceu na sua própria vida, você pode usar como tema, né, para pregar esta palavra que você vai entregar para a igreja. Fiquei sozinho, vou ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça. Então, o tema, o primeiro tipo de esboço é o temático, né, que muitas vezes você pode tirar de qualquer coisa que você vê, né, no seu trajeto para ir, ou durante um mês, durante a semana. Então você tira através daquele tema, você escolhe um versículo bíblico para você poder montar o seu esboço, e vai ficar muito interessante para os ouvintes ouvir aquilo que você tem para entregar da palavra de Deus. O segundo tipo de esboço que nós queremos apresentar aqui é o esboço textual. É um texto que você usa para pregar, que você tira o seu tema, o seu assunto de dentro daquele próprio texto, né? A própria palavra, você pega ali aquele texto, você divide ele em partes, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, aquele versículo muito citado por todo mundo, muito conhecido, que é o João 14:6, né? Que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aquele versículo ali, para você preparar um esboço textual, um texto, você vai usar esses 3 pontos, né? A primeira lição que Jesus disse ali é que Jesus é o caminho. E existem muitos caminhos nesse mundo, né? O mundo é um caminho, né? Que existem muitos outros caminhos dentro dele, mas sempre existe uma solução para todos os problemas, né? E Jesus, então, ele se apresenta como o caminho verdadeiro, real, né? O caminho que quem andar por Jesus, andar com Jesus e andar em Jesus, ele é vitorioso, é vencedor e consegue com certeza ter uma vida feliz, né? Uma vida na presença de Deus, porque Jesus é o caminho, né? Caminhos que levam o homem para a perdição, né? A Bíblia fala que o caminho da vida é para cima, né? Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, em segundo lugar, Jesus é a verdade, a única verdade que existe. O salmista Davi escreveu: todo homem seja mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então, todas as coisas que Jesus falou é verdade, né? E o salmista escreveu lá: todo homem é mentiroso, né? E Deus é verdadeiro. Então, a palavra no livro de Isaías 53 diz assim que Jesus foi levado ao matadouro como ovelha muda, não abriu a sua boca. Em outra passagem diz que, no mesmo capítulo,
que na sua boca não se achou engano, né? E Jesus era um homem que não tinha dolo, né? Nenhuma palavra mentirosa saiu da sua boca, né? Todas as coisas que Jesus falava, era a verdade. Então, Jesus é a verdade. Em todos, o Pilato perguntou assim: o que é verdade? Então, um homem preparado como aquele governador, né, daquelas províncias ali, perguntou para Jesus o que é verdade. Mas aqui na própria palavra de Deus está escrito, né, que Jesus é a verdade. Então, se Pilato parasse, pensasse e fosse seguir a Jesus, ele ia realmente receber uma transformação de vida, né? Porque a verdade, Paulo diz assim: contra a verdade não existe argumentos, né, contra a verdade. Nada podemos contra a verdade, só podemos pela verdade. Então o apóstolo Paulo escreveu isso, eu não me lembro se é no livro de 1 Timóteo, né, ou é 2 Timóteo, que ele escreveu, que nada podemos contra a verdade. Então Jesus é a verdade, né? A verdade, ela é representada como uma espada de dois gumes, né, que ela corta para lá e corta para cá. A verdade, ela fere até o próprio pregador. O pregador não souber usar a palavra de Deus, ele se machuca com a sua própria mensagem, porque a verdade, ela não escolhe grandeza, nem diploma, nem capacidade para que ela possa agir, né? A verdade, ela desnuda, né? Muitos dizem assim que a mentira tem perna curta, mas a verdade tem perna comprida e ela alcança, com certeza, né? Então Jesus é a vida. A vida, o que você entende por vida? Vida é tudo aquilo que se dá bem na face da terra. Vida é tudo aquilo que respira, tudo aquilo que pode louvar a Deus. A vida é louvor, né? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então Jesus é vida. Ele veio para ressuscitar as almas dos homens que estavam mortos, né? Você encontra ali no livro de Ezequiel, capítulo... Me esqueci o capítulo, vê se você lembra aí. Um vale de ossos secos, né? Um vale de ossos secos, onde havia muitos ossos sequinhos. E a pergunta do anjo para o profeta é assim: você poderia esses ossos reviver? Então ele manda, aquele anjo manda ele falar assim: então assopra vento do norte, assopra vento do sul, oh glória. E ali você vê então aqueles ossos se movendo, levantando, né? É a vida que Deus dá. E Deus deu vida para o mundo, né? Jesus, ele veio para trazer renovação espiritual. Então a vida representa muitas coisas no dia a dia humano, né? No dia a dia do homem. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entra por ele. Amém? Então é um esboço textual, né? Existe outros esboços textual na Bíblia, centenas deles, né, que você pode usar. Muitas vezes Deus dá o versículo e é aquilo mesmo que você tem que falar. Então você vai preparar um esboço textual. Você vai dividir aquele próprio versículo ali e você vai conseguir atingir uma revelação divina para as pessoas que te ouvem. O terceiro tipo de mensagem que nós estamos falando aqui é a mensagem expositiva, uma mensagem muito usada mesmo, é aquela que mais os pregadores usam no nosso dia. Eu estive analisando isso aí,
E é verdade mesmo, eles usam a mensagem expositiva geralmente, né? Não é errado você usar qualquer tipo de mensagem, dependendo do evento que você vai falar, né? Às vezes é um culto simples, então a gente costuma simplificar a coisa, mas quando você pega um assunto grande, né? Um trabalho grande, então logicamente você precisa se dedicar mais para que você possa também aprender muita coisa da palavra de Deus. E quando Deus dá um esboço para a gente se aprofunda. A gente começa a saber muita coisa que a gente não sabia. Então a mensagem expositiva, né? Primeiro, eu falei sobre a mensagem temática, que é aquela do que a gente tira dos fatos, dos acontecimentos, do dia a dia. O próprio dirigente da igreja ele dá uma mensagem temática, né? O culto de jovens vai ser sobre namoro, ou sobre relacionamento entre casais. O culto de adolescente vai ser sobre conduta cristã, né? Então ele dá o tema. O esboço textual, você vai tirar o seu assunto do próprio texto bíblico que você está estudando ali, que você está passando ali, né? Do textual. Você vai dividir aquele texto que você leu ali em partes, né? Eu estou falando 3 partes aqui, né? Mas você pode dividir até em 10, 20 partes, né? Depende da sua inspiração e da revelação de Deus na sua vida. Por exemplo, eu posso pegar aqui um segundo texto, né, que é o texto de João, né, João 10 mesmo, que Jesus diz assim: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então aí nós podemos dividir em 3 partes, né? O bom pastor, quem é o bom pastor? O bom pastor é Jesus, né, que deu a sua vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor dá a sua vida, essa vida que a gente vive, que a gente não tem tempo de dedicá-la a Deus, uma vida correndo atrás do dinheiro, das coisas materiais, da grandeza desse mundo. Eu acho interessante que até igrejas aí, pastores estão pregando um progresso, uma prosperidade, né? Uma grandeza material, e Jesus na sua palavra diz que o nosso reino não é deste mundo, né? Na outra palavra ele diz: ajuntais tesouro no céu, onde a traça não rói, o ladrão não rouba, né? É um tesouro que vai para toda a eternidade. Um irmão teve um sonho que ele ia no céu, ele morria e chegava no céu. E ao chegar lá no céu, ele encontrava muitas casas brilhantes de ouro, muitas casas bonitas, tinha aquelas mansões todas feitas de ouro. E eu perguntava: o que é isso? E o anjo respondia para ele assim: essas casas aqui representam cada cristão que está lá na terra, né? Fala: que maravilha, minha casa deve ser um palácio muito grande, né? Porque eu trabalhei na obra de Deus, eu nasci no berço evangélico, toda a minha vida eu fui na igreja, frequentei, orei, toda a minha vida eu estive fazendo a obra de Deus. E o anjo falou: então vamos conhecer a sua casa. Quando ele chegou lá, olhou aquela casinha, né, metade da parede sem construir, e aquela casa simples, e o irmão se admirou e disse: anjo, como é que a minha casa está assim? Então o anjo respondeu para ele e disse: esta é a sua obra lá na terra. Cada vez que você faz alguma coisa lá na terra, então vai aumentando um tijolinho aqui, né? Então, qual é a ordem do Pai? Que você volte novamente para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja,
E você começa a trabalhar de verdade mesmo, porque até agora já foi fachada, né? Fazia as coisas que os outros faziam, nunca teve assim aquela vocação no coração de fazer para Deus. Eu quero fazer para Deus, não quero olhar a vida de ninguém, né? Eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor. Então você volta para a terra e manda material para o céu, porque a sua casa vai aumentar e vai crescer. E assim aquele homem acordou assustado, né, por causa do sonho que ele teve. Então é uma realidade. Muitas vezes nós vivemos uma vida na presença dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, da nossa família, né? Mas a Bíblia, a palavra, nos chama para que nós possamos viver uma vida para Deus, né? Diante do Senhor. Então a terceira passagem que nós tínhamos entrado nesse assunto, né, sobre o texto expositivo. O texto expositivo, semelhantemente ao textual, é aquele que você vai pregar geografia, você vai pregar um exemplo tirado da própria leitura que você fez. Por exemplo, ali o cego de Jericó, no texto, na pregação expositivo, a gente vai falar sobre Jericó, sobre como que aquele cego veio parar ali naquele lugar, né? Se você estudar, meditar, entrar no assunto mesmo para aprender, você vai encontrar que aquele cego ali, ele era uma pessoa, poderia dizer, a última bolacha do pacote, né? Estava quebrado e abandonado, né, ali no canto. Ele estava jogado nos recantos, né? Então a opção que ele tinha era pedir esmola. Coisa mais triste, mais chata é a pessoa viver de esmola, ter que estar implorando a misericórdia de pessoas sem piedade, pedindo ali ajuda para um, para outro, né? Então ele estava na beira do caminho, outra posição terrível, né? Na beira do caminho, está sem opção de viajar, de ir, né? E a terceira coisa que ele tinha ainda muito mal, ele era cego, ele não enxergava nada, não sabia nem que tipo de pessoa ele podia pedir a sua ajuda, né? Então ele estava no fundo do poço, nadando, né? Quantas pessoas estão no fundo do poço? Quantas pessoas estão jogadas traças, na lama, sem uma solução para sair dali? Mas de repente, né, existe ainda uma solução. Quando todas as portas estão fechadas ao seu redor, existe uma saída por cima, né? Então o salmista Davi escreveu lá no Salmo 121: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Acredito que talvez no coração daquele cego ele tinha uma esperança, né, de um dia sair do vermelho. Um dia ele podia mudar a situação, uma coisa impossível o levaria a ter uma mudança radical na sua vida. Se ele perguntasse para alguém o que poderia tirar ele daquela situação ali de mendigo,
não tinha solução. Ninguém podia apresentar nada para ele, não tinha saída. Ele estava como um lixo jogado à beira do caminho. Mas de repente ele escuta um louvor. De repente ele escuta alguém glorificando o nome de Deus, o nome do Senhor. Alguém está levantando a voz em júbilo, gritando, glorificando, agradecendo, chorando de alegria, de gratidão. E aí ele pergunta para alguém: o que é isso? O que é que está acontecendo? Alguém diz: é Jesus de Nazaré que vai passando por aqui. Então, irmãos, eu não fico gloriando isso e nem acho que seja muita coisa nem pouca coisa. Eu acho que o cego se desesperou na medida da necessidade dele. Ele jogou a sua última carta, né? a sua catada final, e começou a gritar de uma maneira espantosa, né? E esse grito atingiu o coração de Deus. Esse grito tocou a alma do Todo-Poderoso, do Dominador, o Mestre Divino, aquele que tem poder para fazer todas as coisas. A sua oração deu certo, né? Então Jesus atendeu e tal. Se você for esboçar mais, você vai se aprofundar muito mais, né? Jesus mandou parar a multidão e encostou lá e curou o homem, né? E aí ele deu uma guinada na vida, né? Mudou completamente, porque também ele soube pedir, né? Aquilo que ele precisava. Ele pediu a coisa certa. Eu fico pensando assim: se Deus aparecesse para você cara a cara, como apareceu para Moisés, como apareceu para Abraão, como apareceu para Daniel, como apareceu para tantos aí na palavra de Deus, né? O Senhor Jesus aparecendo no Velho Testamento, ele perguntasse para você assim: o que você quer agora, já, nesse momento? O que será que você ia pedir? Você já pensou nisso? O cego fez o pedido objetivo, certo? É aquilo mesmo que ele sonhava muitos e muitos anos, muito tempo, que ele desejava ser normal, ser igual ao próximo, enxergar, né? Ele pediu a coisa certa. Então Jesus dá a bênção certa. Muitas vezes ele não abençoa a gente porque a gente às vezes não pede certo, né? Pede errado. O Tiago escreveu lá, né? Se orais e não recebeis, porque pedi mal, né? Porque quer dizer que nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então eu entendi que a oração deve ser para engrandecer a obra do Senhor, para crescer a obra de Deus. Então este é os 3 tipos de mensagem. O esboço expositivo exige muita dedicação, né? Você precisa estudar mesmo o esboço expositivo, porque quando você entra nesse assunto, existem outras pessoas que também conhecem a mesma coisa, o mesmo tema, né? E é uma necessidade de você falar bem. Você não pode falar errado, e nem inventar as coisas, né? Você tem que falar o que está escrito, que é realmente. O esboço expositivo exige, né, que você entre num caminho, né, e você vai expressando. Então, dentro do esboço tem a revelação de Deus, né? Como você vê que Deus nos deu agora para você essa revelação maravilhosa, né, de pedir a coisa certa,
sobre a vida do cego de Jericó, né? Cego de Jericó, porque Jericó era uma grande cidade, né? Uma cidade comercial, de muito movimento, de compras e vendas, de pessoas que estavam ali, né, para fazer o comércio. Então era um lugar assim escolhido que tinha muita grana, rodava por ali, tinha muito dinheiro, rodava por ali, por aqueles meios ali, e as pessoas podiam se compadecer da miséria de um miserável abandonado à beira do caminho, né, que tinha aquela capa que era como que uma credencial do governo, né? Como você colocar uma barraca, uma banca de vendas num determinado lugar e você tem que, oxalá, pagar imposto, né? Não sei se naquele tempo o cego pagava imposto ali daquele ponto, mas aquela capa poderia estar escrito, né? Poderia ter um selo da cidade e embaixo escrito assim, eu sou cego, ajuda esse miserável, dá uma esmolinha para esse pobre, indigno, né? E as pessoas viam aquilo ali e se compadeciam da situação dele, né? A história do cego de Jericó é uma história muito ampla, muito profunda, que tem muita revelação de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, né? Nós vamos terminando essa primeira aula por aqui. Nós falamos aqui sobre a necessidade do conhecimento daquilo que você vai usar. Se você é um vendedor, você precisa conhecer o produto que você trabalha, né? Para você poder fazer uma boa venda. Se você é um político, você tem que aprender a mentir. Né? E fazer muitas promessas falsas aí para o povo acreditar em você. Se você é uma pessoa, um palestrante, então você tem que ter aquele produto que você revende, né, para que as pessoas possam acreditar em você. Para você ser um pregador da palavra de Deus, você precisa ter um conhecimento da palavra de Deus, conhecimento profundo, estudar a Bíblia Sagrada, ler livros de homens consagrados, homens que realmente deram a sua vida pelas coisas de Deus, para você poder entregar a mensagem da palavra de Deus. Mesmo porque o público que você está servindo ali na pregação, nós somos o garçom de Deus, né? Nós recebemos o alimento na porta do céu e entregamos ele para as pessoas que estão ali à mesa de Deus, né? A igreja é a mesa de Deus, onde se serve o banquete espiritual. Ali tem vários tipos de alimentação para a nossa alma. Tem os dons do Espírito Santo, tem o pão da vida, que é a palavra de Deus, tem água, né, da vida, que é o refrigério do Espírito Santo de Deus, que renova a nossa vida, a nossa alma. Então nós somos o garçom, né? Nós vamos ali para servir ao povo de Deus, que não é bobo nem nada, porque o povo de Deus sabe das coisas, também tem revelação do Espírito Santo. Então não adianta muito você subir no púlpito de uma igreja para falar bobagem, contar da sua vida de pedreiro, de doméstica, que você trabalhou o dia inteiro, que não sei o que, e falar que Deus está operando, embora Deus não operou nada, né? É coisa da sua cabeça isso aí. Então a igreja é um lugar sério, lugar de muita responsabilidade. A pessoa sai desse trabalho cansado e vai para a igreja ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Aí você sobe lá, cheio de lorota, e o povo de Deus não quer isso, né? O povo de Deus gosta quando eles ouvem o pregador que orou, que buscou a presença de Deus, que se preparou para poder entregar uma mensagem de Deus. E também Deus honra, né? Quando Deus vê a sua dedicação, a sua busca, as coisas dele, Deus é fiel e justo para dar o galardão, né, àqueles que o buscam. Então, nosso Deus é o Deus dos fracos, dos simples, daqueles que estão necessitados.
Amém? Que Deus abençoe. Eu peço que você sempre esteja orando por nós. Nós vamos continuar apresentando para você. Ainda tem muita coisa para apresentar aqui. Apenas nós apresentamos o conhecimento, que você precisa ter o conhecimento bíblico. E também apresentamos sobre os tipos de esboço e sobre o esboço, Foram somente 3 matérias que nós apresentamos para você neste dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Meu beijo, meu abraço, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.